Salve, concurseiro raiz, salve, salve, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, a parte 2 para a gente finalizar direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos agora para o inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos e industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Esses incisos 27, 28 e 29 que eu li para vocês, as bancas de concurso geralmente não utilizam esses incisos nas questões, mas fiz a leitura porque é interessante. A gente está tentando fechar todas as brechas possíveis. 30. É garantido o direito de herança. 31. E esse aqui é muito importante, peço a atenção de vocês. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O que isso quer dizer? Significa se um estrangeiro estiver aqui no Brasil e ele tiver cônjuge ou filhos brasileiros e tiver bens situados aqui no país e ele vier a morrer, a princípio será aplicável a lei brasileira desde que, como diz aqui o final do texto, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O que isso quer dizer? Decujus é uma expressão em latim usada a respeito do morto, que é ele. No caso aqui, essa pessoa, esse estrangeiro que vive no país, ele vier a morrer. Se a lei brasileira ela for mais benéfica, ela será aplicável. Agora, se for mais favorável à lei pessoal do decujus, no caso do país em que esse estrangeiro era, por exemplo, se ele era argentino e a lei argentina trazia previsões melhores, previsões mais favoráveis em relação ao direito de herança, seria aplicável a lei argentina, entendeu? Então vou ler mais uma vez para reforçar: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Tá? Mas eles não vão muito a fundo naquilo que eu falei agora para vocês. Eles vão pela literalidade mesmo do inciso. Vamos para o 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. 33. E esse 33 aqui é o direito de informação. Diz assim: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 34. Ele é o direito de petição e o direito de obter certidões. Vamos lá. 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Preste atenção nisso. Independe do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essa aqui prestem um pouco de atenção porque algumas provas de concurso já caiu esse tipo de questão perguntando se são a todos assegurados. Aí eles dizem dependentemente do pagamento de taxas, enfim, eles tentam confundir um pouco e eles perguntam o que é independentemente do pagamento de taxas, que seria esse direito de petição e obtenção de certidões em repartições públicas. Beleza? 35.
O 35, ele vai falar justamente a respeito da inafastabilidade do judiciário. Ele diz assim: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. E o 36 é a irretroatividade das leis, que vai dizer: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que seria isso para quem ainda não tem muito aprofundamento na parte jurídica? O ato jurídico perfeito é o ato já consumado. Já foi consumado aquele ato, então ele é um ato jurídico perfeito. Um exemplo: eu vou tentar revogar as férias do servidor, sendo que o servidor já gozou esses 30 dias de férias. Então ele é um ato jurídico perfeito. Ele já se exauriu. Não tem como eu revogar aquelas férias dele, sendo que ele já, inclusive, gozou os 30 dias de férias. O direito adquirido é o direito que já se incorporou ao patrimônio do particular. É o direito que o seu titular ou alguém por ele possa exercer com aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outro. Então, um exemplo de direito adquirido a gente pode utilizar assim: existe uma lei prevendo determinados regramentos a respeito de aposentadoria. Você cumpriu todos aqueles requisitos, você cumpriu o seu tempo, você cumpriu todos os requisitos previstos a respeito daquela lei, e vem a surgir uma lei nova, trazendo novos regramentos, mas você já preencheu todos os requisitos do regramento anterior. Eu acredito que deve ter ficado um pouco claro para você. Qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem aqui nos comentários, dizer se você ficou com dúvida. Mas direito adquirido é isso: é quando você já preencheu os requisitos e você já está com aquele direito. Por isso que diz direito adquirido. Ele não pode ser mudado. Ele já se incorporou ao patrimônio do particular. E coisa julgada, senhores, é quando não cabe mais recurso. É uma decisão que não cabe mais recurso. Todos os recursos já foram impetrados, já foram julgados todos os recursos. Não há mais recursos, a gente utiliza o termo coisa julgada. Coisa julgada. Então a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos agora para o 37, que é a respeito do juiz natural. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que seria isso? O juiz natural, senhores, é a respeito da competência para julgamento. Essa parte aqui, não vou me estender muito, mas só você tentar manter claro na sua mente que é vedado em nosso país o tribunal de exceção, o juízo de exceção, que seria o quê? Por exemplo, haver uma manifestação, haver algum evento no nosso país e eu criar um tribunal só para julgar aquele caso. Isso é proibido no nosso país. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, não. Se ocorrer um evento, ocorrer alguma situação, ele vai passar pelo mesmo processo que todos os outros casos. Logicamente, verificando se, por exemplo, se for uma situação envolvendo mulher, existe vara responsável pelos casos de violência doméstica. Se for uma situação envolvendo um crime doloso contra a vida, ele vai para o tribunal do júri e assim vai. Mas você não pode criar um tribunal de exceção somente para julgar um caso específico. Isso aí viola o princípio do juiz natural. Apesar de me estender, você tem que decorar o inciso. Você sabendo isso, não haverá juízo ou tribunal de exceção, Brasil, você já vai conseguir responder de uma forma bem clara essa questão, se vier a ser cobrada. Vamos para o 38. O 38, ele diz assim: é reconhecida a instituição do júri, olha, eu até dei uma antecipada para vocês, com a organização que lidera a lei assegurados a plenitude de defesa, b, sigilo das votações, c, soberania dos vereditos e d, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Eu fiz um mnemônico, né, que eu utilizo aqui, que é pleci soco, plenitude de defesa, si, sigilo das votações,
soberania dos vereditos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Muito cuidado aqui. É competência para os crimes dolosos, para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não é contra os crimes contra a vida apenas. Ele pode tentar te confundir, ou crimes dolosos e culposos contra a vida. É crimes dolosos, tá certo? Crimes culposos, isso aí mais à frente eu vou passar para vocês em direito penal, mas crime doloso é quando ele agiu com a intenção, com o dolo. Existe aí o dolo direto, existe o dolo indireto, tá certo? Mas doloso é quando há a intenção, em resumo, para vocês entenderem. Culposo é quando ele não observou, houve uma inobservância do dever de cuidado e assim agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Então, para cair no tribunal do júri, tem que ser crime doloso contra a vida, tá bom? Vamos para o 39. O 39 é a respeito da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Precisa de uma lei para que possa ser crime. Precisa de uma pena para que sim a pessoa possa ser aplicada aquela pena àquele que está sendo julgado. Vamos agora para o 40. A lei penal não retroagirá, salvo para o beneficiar o réu. Aqui nós estamos tratando da irretroatividade da lei penal impérios e retroatividade da lei penal mais benéfica. E a regra é a não retroatividade da lei, tá bom? A regra é que a lei ela não retroage, a lei penal ela não retroage. Porém, existem exceções, como é o caso da retroatividade de lei penal mais benéfica ao réu. Vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês entenderem. Antigamente existia o crime de adultério. Vamos supor que alguém estivesse cumprindo pena por adultério, e aí, ou seja, está sendo aplicado a lei penal vigente naquele período, e aí veio uma lei nova, né, que é uma abolitio criminis, que é revogando, que é deixando de aplicar, não existe mais aquela lei, foi revogado a aplicação do crime de adultério, não existe mais o crime de adultério, então tem que soltar o camarada, ou seja, foi uma lei nova que veio para beneficiar o réu, então ela retroagiu, ela foi alcançar o caso de, vamos supor, um ano antes, tá certo? Mas em regra, decore, a lei penal ela não retroage, salvo significa exceto, para beneficiar o réu. Vamos para o 41. 41 diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Vamos para o 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Decore exatamente esses termos, principalmente racismo. O racismo é crime inafiançável e imprescritível, está sujeito a que pena? Reclusão. Por que eu estou enfatizando isso? Porque já vi diversas questões aí diz, ele tenta confundir você com outros institutos que eu vou mostrar mais à frente, no inciso à frente. Ele vai dizer que é afiançável, ele vai dizer que é insuscetível de graça ou anistia, ele vai dizer que é prescritível, que o que prescreve sim, ele vai dizer que é sujeito à pena de detenção, vai dizer que é sujeito à pena de prisão. Não, ele é inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Vamos agora aqui para o 33. A lei considerará, aqui eu peço atenção, você viu que no 32 eu quis enfatizar o detalhe da prática do racismo? Agora preste atenção em relação a estes. A lei considerará crimes inafiançáveis, grave isso, e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Olha só, inafiançáveis, você vai ver que o racismo é inafiançável. Você vai ver que a tortura, o tráfico, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos também são. E você vai ver também abaixo que a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático também são. Todos aqui são inafiançáveis. O detalhe que você tem que decorar é que insuscetível de graça ou anistia são esses, TTT. É um mnemônico que a gente utiliza: tortura, o tráfico, né, que é o tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins, e o terrorismo. E os definidos como crimes hediondos. Por que ele diz assim, e os definidos como crimes hediondos? Tem pessoas que ensinam que o TTT ele é crime hediondo, mas não, eles são crimes hediondos, né? As pessoas defendem, mas não, eles são equiparados, ou seja, os regramentos previstos para os crimes hediondos, que é um rol taxativo, eles, a forma como é aplicável a lei e os institutos em relação a eles também são aplicáveis em relação ao TTT, que são aos equiparados a hediondos. Aí o detalhe aqui, esse final também preste atenção, por ele respondendo mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, existe tortura, por exemplo, omissão, existe a situação de você penalizar as pessoas por se omitirem em relação a estes crimes, quando eles podem evitá-los, tá? Não se aprofunde muito em relação ao constitucional, mas basicamente eles podem dizer, podem dar uma situação, por exemplo, de tortura e dizer que a pessoa se omitiu e perguntar o que vai acontecer com ela. E aí você vai ter que saber, você vai ter que entender em relação a esse inciso que também elas vão responder por aquele crime equiparado a hediondo. Tá certo? Vamos para o 34. Constitui crime inafiançável, todos são aí que eu citei para você, e imprescritível, ou seja, a ele é aplicável da mesma forma que o Instituto do Crime de Racismo, inafiançável e imprescritível ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Brasil 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. O que isso quer dizer? Vou tentar resumir para você aqui. A pena, você cometeu um crime, a pena ela não pode passar de você para o seu filho. Nem a multa, quando for relacionada a crime, que existe também pena de multa, tá bom? Existe pena de multa do direito penal brasileiro. Não pode passar para outra pessoa. Agora olha só, se você morrer, se a pessoa morrer, a obrigação de reparar o dano e decretação de perdimento dos bens pode ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Vamos supor que uma pessoa está devendo na esfera civil, deve reparar um dano de 100 mil reais. Mas ele tem um patrimônio de somente 50 mil reais. Tá? Ele está devendo 100 mil, mas ele só tem um patrimônio de 50 mil. Ele vier a morrer e vier a ser passado para os seus herdeiros, vamos supor para um filho único que ele tenha, vai passar para ele 50 mil reais, a obrigação de reparar o dano, ela pode ser estendida assim a esse sucessor, e inclusive contra ele executada, mas até o limite do valor do patrimônio transferido. Ah, mas ele estava devendo 100 mil, só foi repassado como direito de herança para o filho dele 50 mil, que era só isso que ele tinha, só vai até esses 50 mil. Por quê?
não pode passar dele, não pode passar daquilo que era patrimônio dele. Então, decore esse inciso que ele cai muito. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contrarias executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Quais são as penas previstas? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. E agora, olha, preste atenção a respeito desses. Não haverá penas. 47. Não haverá penas. A. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. B. De caráter perpétuo. C. De trabalhos forçados. D. De banimento. E E. De cruéis. Morte, salvo em caso de guerra declarada, caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Desse inciso nós temos que ter cuidado com a possibilidade de pena de morte, que é sim previsto no caso de guerra declarada. Tá bom, pessoal? Deixa eu baixar aqui, que eu estava falando e acabei não baixando aqui. Tá? Então existe sim pena de morte. Existe. É uma exceção em caso de guerra declarada, mas existe sim pena de morte. Porém, em regra, não haverá pena de morte de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 51. Vai dizer a respeito da extradição também. Tenham cuidado. Nenhum brasileiro será extraditado salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Atentem-se aqui, ó. O naturalizado ele pode ser extraditado, tá? Ele pode ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, porque o naturalizado ele passou por um processo de naturalização. Se ele cometeu um crime comum praticado antes ou mesmo depois de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então atentem-se a esse inciso que geralmente, sim, uma vez ou outra vem perguntas relacionadas a ele. 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, tá? Crime político, crime de opinião, não pode haver extradição de estrangeiro nesses casos. Então, uma coisa bem simples aí para vocês decorarem a respeito das regras de extradição de brasileiro é: brasileiro nato nunca brasileiro nato será extraditado. Brasileiro naturalizado, sim, é possível, caso de crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas antes ou depois de naturalização. E os casos aí de impossibilidade da extradição em crime político ou de opinião, não pode haver extradição em crime político ou de opinião. Vamos agora para o 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Também atentem-se aqui essa situação em relação ao processo judicial ou administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 56, olha isso aqui para concursos relacionados à Guarda Municipal, à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, enfim.
tem que ter muito cuidado. 56. São inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Não são admitidas provas, pessoal, produzidas de forma ilícita no processo, tá bom? 57. Vem aqui a respeito da presunção de inocência, de não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trânsito em julgado significa que não haverá mais possibilidade de recurso. 59. 56, perdão. 57, 58. Desculpa, pessoal, 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que isso significa? Se alguém está lá e está com uma carteira de identidade, está com uma carteirinha de CNH e ele está sendo preso, você não precisa fazer a identificação criminal dele. Ou alguém em alguma situação é levado para a delegacia, você não faz a identificação criminal se ele já estiver civilmente identificado. Não há a necessidade de identificação criminal, salvo nas hipóteses que a lei prevê, mesmo assim, que precisem ser feitas a identificação criminal. Mas, em regra, civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Agora sim, vamos para 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Isso aqui é a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Ação penal privada subsidiária da pública significa que se o Ministério Público não intentar a ação penal pública no prazo previsto em lei, pode sim ser intentada, pode ser sim admitida a ação penal privada subsidiária da pública. 60. A lei só poderá restringir A lei só poderá restringir publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Grave esses detalhes. A restrição da publicidade, porque a regra é a publicidade dos atos processuais, ela só poderá ser possível para a defesa da intimidade ou quando o interesse social o exigir. Vamos para o 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, não haverá prisão no Brasil senão em flagrante delito, que é a regra geralmente do que acontece nos dias do policiamento ostensivo, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, por exemplo, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, enfim, exceto nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, que aí tem um regramento próprio, inclusive tem o direito penal militar, tá certo? Vamos para o 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, uma pessoa é presa, ela precisa ser comunicado à família dela, desse preso, ou uma pessoa que ele indique. Não necessariamente precisa ser um familiar, ele pode indicar um amigo, ele pode indicar um vizinho, tá bom? Mas tem que ser comunicado imediatamente ao juiz competente a prisão, mas também, além de comunicar imediatamente ao juiz, tem que comunicar à família do preso ou a pessoa por ele indicada. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhes assegurada a assistência da família e de advogado. 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.
66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Esses que eu estou lendo assim, pessoal, é você apenas decorar mesmo a literalidade, você entender, você consegue responder tranquilamente a questão. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Pessoal, se vier na literalidade da lei, marque como correto se eles vierem dizendo que poderá haver prisão civil por dívida no caso de obrigação alimentícia e depositário infiel. Mas, perdão, por dívida não, haverá prisão civil, né? No caso de obrigação alimentícia e depositário infiel. Mas, já inclusive foi algo assegurado já pelos direitos humanos, que depositário infiel não, tá certo? Depositário infiel não, é apenas obrigação alimentícia. Seria o caso, por exemplo, aquele pai que deixa de pagar a pensão alimentícia. Isso está em pleno funcionamento no país. Inclusive eu observo que o que mais funciona é a execução de alimentos. É você prender o cidadão porque ele não pagou pensão alimentícia relacionada ao seu filho, tá? Mas se vier na literalidade, marque como correto. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário fiel. Agora, se eles se aprofundarem a respeito do que entendem os tribunais superiores, do que entendem a respeito de direitos humanos, depositário fiel não. Depositário fiel não pode. A previsão, mas a respeito do depositário fiel, é uma súmula vinculante do STF número 25, depois se vocês quiserem dar uma lida com calma, uma súmula vinculante número 25 do STF a respeito do depositário infiel. Não é mais possível a prisão, tá? Então olha só, no 68 ele diz conceder-se habeas corpus. Aqui você vai ver que o habeas corpus ele vai ser utilizado quando alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer, violência ou coações de sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Habeas corpus está relacionado à violência ou coação em que? Liberdade de locomoção, tá? Ele é um remédio constitucional para proteger direito de locomoção. Pode ser impetrado, inclusive, por qualquer pessoa, até mesmo pessoa física ou jurídica. Até pessoa jurídica pode. Além do MP, porém, a gente tem que ter atenção, pois o HC não pode ser impetrado em favor de pessoa jurídica, até porque eu não posso prender uma empresa, cercear a liberdade de locomoção de uma empresa, tá? Então, qualquer pessoa pode impetrar, física, jurídica, Ministério Público, enfim, e está relacionado à liberdade de locomoção, tá bom? E agora vamos para outro remédio constitucional. Além do HC, temos o mandado de segurança, que é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então ele é subsidiário, tá? Não pôde aplicar habeas corpus ou habeas data, a gente utiliza o mandado de segurança, para proteger direito líquido e certo. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá bom? O mandado de segurança, olha só, no 70, ele pode ser coletivo também. Mandado de segurança coletivo, por quem ele pode ser impetrado? Por partido político com representação em Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano na defesa de direitos, na defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Então, olha só, mandado de segurança, vou ressaltar aqui para vocês de novo, ele é para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, ele tem uma característica residual, subsidiária. Se pudesse ser aplicado o habeas corpus ou habeas data, então não é aplicável mandado de segurança, tá? 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais
e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. É falta de norma regulamentadora, então é mandado de injunção. Você tem que se atentar aos detalhes, porque eles vão tentar utilizar esses remédios constitucionais que eu estou citando para vocês, né? Já citei HC, já citei o MS, que é o mandado de segurança, agora o mandado de injunção. Vou falar do habeas data. Eles vão tentar confundir os conceitos para vocês na hora da prova. 72. Conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E B. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tá bom? Então esse é o habeas data. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor, e aqui a gente vai falar de ação popular, que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Então esse aqui é a ação popular. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então, certidão de nascimento e certidão de óbito são gratuitas em nosso país. Também são gratuitas, vamos para o 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas na forma da lei e os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, HC e HD, que é habeas corpus e habeas datas, ele tem a sua gratuidade garantida. E para finalizar os incisos, 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, tudo que eu falei aqui para vocês tem aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que quer dizer? Que outros direitos, outras garantias podem ser asseguradas por outros mecanismos, tratados internacionais, enfim, tá certo? Vamos para o parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, olha só, a respeito das emendas constitucionais, que isso cai muito em prova, ele tem que ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos e por 3/5 dos votos, para eles poder ser equivalente à emenda constitucional. Ela necessita desse quórum, ela necessita desses requisitos para ser cumprido, tá? Para ser vigente, para valer a emenda constitucional. Parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. Então, senhores, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Próximo vídeo eu vou trazer direitos sociais, a teoria de direitos sociais, para dar continuidade do conteúdo programático de direito constitucional para vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima, pessoal.